Olá, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Carol. Estamos só aguardando mais alguns colegas entrarem, uns 5 minutinhos. Está bem. Já temos a Josi, a Lana, a Juliette, a Laura eu não conheço, acho que é sua amiga, né? Ayla também, né? Sua amiga? Sejam bem-vindas. Bem-vindas, isso. Que eu estava aqui testando a apresentação. Registramos também aí a presença do professor Daniel, que é vice-coordenador do Colins. Os colegas estão por aqui. Ah, tá aqui, Daniel, verdade. Daniel, prazer, Daniel. Tudo bom? Sempre. Tudo jóia. Prazer meu estar participando de mais um movimento, na verdade, um momento acadêmico. Muito bom. Sim, verdade. Obrigada pela presença. Colins e Neicam, hora ou outra, se encontrando, né? E ainda virão mais encontros por aí, certamente. Com certeza, uma parceria boa. Antes de iniciarmos, eu quero registrar também a presença de um conterrâneo lá do Pará, o professor Adenilson, está presente aqui, ele conhece a comunidade do Livramento, a comunidade da qual eu realizei a pesquisa, e é muito bom tê-lo aqui, viu, professor? Obrigada pela presença. E assim, gente, iniciando mais um colóquio do Neicam, né? Esses colóquios que a gente chama de texto em contexto são espaços para que a gente possa dialogar mais especificamente com os próprios membros do Neicam, os próprios pesquisadores, com as suas pesquisas, com seus textos, com suas categorias de análise, né? É um espaço muito mais íntimo, né? A gente divulga nas redes sociais, mas a ideia é que seja um espaço para nós nos conhecermos. Às vezes, a gente reúne um grupo de pesquisadores e faz atividades, e sempre pensando no público de fora, mas não olha e não conhece, e não dialoga com as pesquisas de quem faz parte da gente e quem está muito próximo. Então, nós criamos esse tema, porque a ideia era que, por exemplo, quais os textos que embasam as referências, as análises do pesquisador X. Nós adotamos como categoria de análise nossos estudos e que são comuns a outros membros do grupo, por exemplo, ecologia de saberes. Mas, assim, como é que você usa isso na sua pesquisa? Como é que isso se apresenta como uma análise? Quais os desdobramentos? Enfim. E uma forma de estudarmos, né? Estar junto, conhecer a pesquisa do outro, é um momento também de aprender. E nesse espaço, nós privilegiamos a participação, principalmente dos alunos da graduação, né? Então, não fazemos separação nenhuma, de forma alguma. A gente convida os alunos da graduação, até porque eles estão inseridos no Neicam, eles participam como bolsistas de iniciação científica ou de extensão, enfim. Então, é isso. E aí, convidamos algumas pessoas de fora, mas que, de certa forma, estão atreladas aos nossos estudos. E a gente sempre fala, né? É uma coisa para nós, mas todos são bem-vindos, né? Então, com isso, eu desejo uma ótima tarde e uma ótima troca para todos nós, uma troca e um diálogo com a nossa Amazônia, ou as nossas Amazônias, né? E
E agradeço a sempre presença da professora Cristiane Barroncas, que é a professora líder do grupo junto comigo, a professora Edilza, que durante muitos anos esteve como líder do NEICAM, e que a gente está sempre juntas, né? E todas as outras pessoas que estão nessa sala, que estão desde o começo, ou que estão entrando agora, mas que fazemos essa corrente de aprender sempre, né? Todos os dias. Com a palavra você não, Carolina, Catiúcia que vai apresentar você, tá bom? Catiúcia, por favor. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Catiúcia. Oi, Caroline, tudo bom? Tudo bem. Então, vamos lá, gente. A Carolina, essa tarde, ela traz para a gente a temática Trajetórias de Neném, Memórias e Identidades do Livramento. A Carolina, ela é graduada em Letras pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em Educação Especial, Inclusiva e Docência do Ensino Superior. Como a professora Jocelyne comentou, ela é membro do COLINS, né, que é o Colaboratório de Interculturalidade e a Inclusão de Saberes e Inovação Social. Atualmente, ela é docente na educação básica na SEDUC e também tem colaborado juntamente com o NEICAM, né? E, assim, boa apresentação, Caroline, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui para ajudar, contribuir. Qualquer coisinha na apresentação está aqui, tá? Está bem, obrigada, Catiúcia. Então, vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todas, a todos. Então, estou aí com esse tema, Trajetórias de Neném, Memórias e Identidades do Livramento. Esse, na verdade, é um recorte... Só um momentinho. Esse, na verdade, é um recorte de uma pesquisa que foi realizada para o meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Pará, sou graduada em Letras e Língua Portuguesa, né? Então, eu trouxe um recorte aí para trazer esse jogo, esse desenho de memórias e identidades do livramento, a partir das narrativas de uma mulher negra protagonista, a Dona Neném, né, que nós iremos falar um pouco mais sobre ela. Então, as memórias e as identidades do livramento da comunidade remanescente de quilombola Nossa Senhora do Livramento, ela vai ser discutida e dialogada a partir das narrativas da Dona Neném. Então, o objetivo geral desta pesquisa foi justamente identificar... Pode passar, por favor? Foi justamente identificar sinais da história da comunidade remanescente de Quilombo Nossa Senhora do Livramento, localizado no município de Igarapé-Açu, Pará, permitindo, assim, a apreensão de fatos e informações acerca dos aspectos sociais, históricos e culturais da comunidade. Pode passar, professora. Obrigada. Objetivos específicos. Perceber como se desenha, a partir das narrativas orais de Dona Neném, a identidade dos sujeitos pertencentes à comunidade. Analisar o modo como a história local é construída a partir das lembranças da narradora, abordando tanto o papel da memória quanto do esquecimento nesse processo. Por fim, interpretar as negociações entre memória e identidade, condicionados pelo contexto atual da pesquisa, que foi um contexto do final do ano de 2015, né? É aí uma pesquisa realizada para minha conclusão de curso, tem aí algum tempo, e então a gente se pautou aí nesses objetivos, né? Nas construções discursivas da Dona Neném. Pode passar. Como metodologia, a abordagem dessa pesquisa, ela estrutura-se numa perspectiva interdisciplinar pela história oral, né? E aí, considerando a história oral, eu já coloco aqui uma observação de que a narradora, a Dona Neném, em memória, ela teve ali o livre-arbítrio, né, para narrar as suas histórias de vida, a sua trajetória, para trazer à tona as suas lembranças, né? Então, é válido observar que esse tema
Trajetórias de Nenê, Memórias e Identidades do Livramento, surgiu a partir das narrativas da Dona Nenê, justamente por ter havido aí essa relação mais livre, né, sem muito protocolo, sem ser muito estruturalista no diálogo. Né? Também como abordagem metodológica, a narratologia e a etnografia, com embasamento teórico de intelectuais como Walter Benjamin, Ecleia Bose, Henri Bergson, Halbach, Bauman, Stuart Hall, Freire, entre outros, de maneira a penetrar nas histórias de vida da comunidade, a fim de conhecer suas trajetórias de luta e de organização, inscritas a partir da memória da pessoa mais velha da comunidade. Né? Então, a Dona Nenê, a narradora, né, o narrador, ele foi localizado nesse contexto da comunidade a partir de um recorte de faixa etária, né, considerando que a Dona Nenê era, até então, no momento da pesquisa, a pessoa mais velha da comunidade, aquela a quem todo mundo esperava e reconhecia como aquela que conta, aquela que lembra, né, a que tinha o prazer de falar sobre a sua história, sobre a história dos seus antepassados, né, e também pelo fato de que a Dona Nenê, ela tinha um determinado protagonismo social e político dentro da comunidade. Né? Então, observamos aí que nós vamos dialogar acerca da memória trazida pela Dona Nenê, considerando que essa memória, ela vai ser a representação da memória de toda a comunidade. Pode passar, professora, por favor. Construções e nascimentos. Até a década de 1960, na Amazônia, dava-se uma dinâmica de formação territorial, tendo os rios como eixo central deste processo. Né? E com a comunidade do Livramento não é diferente, a comunidade ela é localizada em torno de um rio, que é o Rio Maracanã, né? Apesar de o rio que passa pela comunidade ser conhecido como Rio do Livramento, né? O nome oficial ali desse rio é o Rio Maracanã. Né? Então, é uma característica aí da comunidade do Livramento. Somente em junho de 2010, a comunidade recebeu o título de reconhecimento de quilombo, publicado em 13 de novembro do ano de 2009 no Diário Oficial do Estado do Pará, precisando retornar ao Instituto de Terras do Pará, o ITERPA, para ser matriculada e, posteriormente, o título definitivo ser registrado em cartório imobiliário em nome da comunidade. Então, esse registro por exemplo, é essa ideia de pertencimento ao rio, à floresta. Né? Então,
presente na construção da ponte de ferro, que ligava municípios, né? Então, hoje, a ponte de ferro é ponto turístico, bastante reconhecida no estado do Pará, para quem passa ali, principalmente pelo Nordeste paraense. Pode passar. Volta, por favor, professora, Isso, obrigada. Aqui nós temos um mapa, né? Eu fiz esse recorte do Google Maps para que vocês pudessem, principalmente para quem não é do Pará, como a maioria que está aqui nessa sala, para poder localizar a comunidade Nossa Senhora do Livramento, né? E nós temos aqui a demarcação da ponte sobre o Rio Livramento, mas observa que aqui na lateral direita da imagem tem a nomenclatura do rio, o Rio Maracanã, mas para a comunidade, para todos que conhecem a comunidade, esse rio ele é considerado o Rio do Livramento, né? E mais à frente eu vou trazer uma narrativa, um trecho da narrativa que a dona Nenê fala justamente sobre essa nomenclatura, né? O livramento, a comunidade do Livramento, ela foi de fato um espaço de livramento para os antepassados da dona Nenê. E aqui nós temos também no mapa observado, pontuado, a igreja de Nossa Senhora do Livramento, a capela, e temos também aqui as ruínas da estação do Livramento, né, a antiga estação de trem, né, ali da década de 60, por onde passava a Maria Fumaça, na estrada de ferro Belém-Bragança. Agora pode passar, por favor. Lugar e gestação. Residem cerca de 55 famílias que trabalham na agricultura familiar, pesca e extração de junco, na área da várzea, que depois de seco, esse junco, essa vegetação, é utilizado na fabricação de esteiras para cangalha de animal e vendidas em feixes para outros municípios. Então, eu trouxe aqui 3 imagens que dialogam com as narrativas da dona Nenê, justamente porque traz essa representação e a importância da agricultura familiar, né? Nós temos aqui nessa primeira imagem a dona Tereza, que é filha da dona Nenê, né? Ela está aí numa atividade diária, numa atividade comum na comunidade, raspando mandioca ali para a produção da farinha, né? Então, essa percepção de que a terra é importante traz justamente aí a comprovação e a necessidade de essas pessoas terem o seu local determinado, terem a segurança de estar no seu local para sua subsistência. A imagem do meio nós temos a representação da água, da floresta, né? E também a canoa, que é um dos elementos utilizados no processo de pesca na comunidade. A comunidade ela vive também desse sustento da pesca, né, por muito tempo e ainda hoje. Por conhecer a comunidade de perto, apesar de os dados da pesquisa terem sido de 2015, mas se sabe que ainda hoje essa prática de pesca ela é comum na comunidade, né? Então, mais à frente, uma imagem que representa aí o espaço onde se utiliza o junco, a vegetação extraída ali da área da várzea do Livramento, e essa vegetação é trabalhada de forma artesanal, né, como eu já li anteriormente aí na legenda, para a fabricação das esteiras, né, uma espécie de tapete que se coloca ali em cima do cavalo para proteger o corpo do cavalo e poder utilizar para cargas, por exemplo, que talvez já não seja hoje algo muito recorrente na comunidade, mas ainda assim, muitas pessoas dessa comunidade, os mais velhos, os mais jovens, eles fabricam essas esteiras e vendem para municípios vizinhos. Pode passar, por favor? Dona Nenê, né, a narradora, a dona Nenê, essa imagem foi registrada com a autorização dela, claro. No meu último dia de encontro com ela, eu ainda nem tinha mesmo terminado de realizar a minha pesquisa, né, e posteriormente veio a notícia de que a dona Nenê havia falecido, né, até foi algo que me deixou bastante impactada,
porque quando eu a vi pela última vez, a dona Neném estava vigorosa, sorridente, né, arrumada, bonita, como ela gostava de estar, muito vaidosa. Então, falando sobre ela, a narradora, a senhora Osmarina Silva do Nascimento, nasceu em 5 de abril de 1932, na comunidade remanescente de Quilombo, Nossa Senhora do Livramento, Pará, e faleceu dia 23 de setembro de 2015, na mesma localidade. Filha de Simão Eduardo Martins e Florentina Goulart da Silva, por conta de uma infância em deslocamento geográfico, teve apenas escolarização básica, sabendo somente assinar o seu nome. Né, a narradora, eu trago aqui uma percepção do Walter Benjamin, né? O Walter Benjamin diz o seguinte, que existem 2 grupos de narradores anônimos, aquele que é viajado, que passou por muitos lugares, e aquele que ganhou a vida sem sair do seu lugar, sem sair ali do seu país, da sua comunidade, né? Que é aquele que conhece as histórias e tradições do seu povo. Então, a dona Neném, apesar de eu trazer essa informação aqui, de que ela teve uma infância em deslocamento, isso não significa que ela não conheça com propriedade, que ela não tenha construído a sua vida na comunidade. Porque o que ela relatou-me, né, em meio às narrativas, foi justamente que o pai dela trabalhava ali próximo do Livramento, em municípios próximos, e que ela precisava ir, mas que eles estavam sempre de volta na comunidade. Né? Então, saía por conta do trabalho, aquela tentativa de buscar trabalho nas redondezas, em algumas fazendas ali por perto, mas ela permanecia ali fincada, enraizada na comunidade do Livramento. Tanto que ela nasceu, ela viveu, ela teve história para contar, né? As memórias dela estão guardadas, as memórias delas estão na comunidade, e faleceu na comunidade. Né? Então, nós percebemos aqui que essa percepção do narrador, né, que o Walter Benjamin traz, por exemplo, de que o narrador, e principalmente a pessoa mais velha, aquela pessoa que tem uma bagagem, uma carga, uma sabedoria, é como se ela trouxesse, carregasse junto uma espécie de obrigação social, né, que é a obrigação de lembrar, a obrigação de narrar, de contar. Isso é muito comum, por exemplo, na minha relação com a minha avó, né, eu sempre, desde muito criança, eu pedia para ela contar as histórias, né? Então parece que a gente cobra muito dos mais velhos essa lembrança, essa memória, né? E a dona Nenê, ela fazia isso, mas não com peso nas costas, ela fazia isso de uma forma muito espontânea, né? Até porque no meu contato com ela ali, a dona Nenê já tinha estado num contexto de entrevista sobre a comunidade, então ela tinha uma desenvoltura para falar, de certa forma, ela se sentia muito à vontade, para ela não foi problema nenhum ser gravada, para ela não foi problema nenhum ser fotografado naquele contexto, né? Eu precisava desses registros, precisamos desses registros, então a dona Nenê, ela carregou eu vou colocar entre aspas, esse peso, a necessidade de contar, de narrar, né? Inclusive, ela lamentava, dizendo que os netos dela não se interessavam muito pelas suas histórias, pelas suas narrativas, e que sempre vinha alguém de fora interessado. Né? Então, eu já tinha contato com a dona Neném, eu já a conhecia, e por ser residente até um tempo da minha vida numa vila próxima à comunidade do Livramento, então nós tivemos aí momentos de deleite da minha parte, né, por ouvir a dona Nenê, e ela trouxe aí a sua bagagem dentro da comunidade, ela possibilitou a construção dessa pesquisa com uma bagagem enorme, né, tanto numa questão social, como na questão acadêmica. E aí nós podemos agora apresentar aqui um pouco das narrativas da dona Nenê. E aí, uma das categorias, né, que eu estou trazendo, que é memória, eu vou apresentar esse trecho, uma citação do Halbach, para a gente poder dialogar melhor a partir das narrativas. Para que nossa memória se beneficie das dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos. É preciso também
Estão me ouvindo? Oi, Sim. estão me ouvindo? Oi, sim, sim. Deu uma travada aqui. Não, tá tudo normal. Alguém escreve no chat, por favor, se estiver me ouvindo. Oi. Oi, agora ouvi. Então, memória, vou repetir a citação. Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos. É preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum. Né? Então, para o Maurice Halbach, a memória ela é coletiva. Né? De que forma que a memória é coletiva? Ele traz a explicação seguinte. Quando são evocadas as nossas lembranças, que, por sinal, são lembranças de outras pessoas, de um determinado grupo social, essa memória ela é coletiva. Então, as nossas lembranças elas não são só nossas. Né? Ela sempre se dá na relação com o outro. Então, com base nisso, o Halbach ele traz esse conceito, um dos seus principais estudos, ele traz esse conceito de memória coletiva, e é com base nesse conceito que se sustenta esta pesquisa, né? De que as memórias da dona Nenê, elas são dela, mas também pertencem à comunidade, né? Pertencem às pessoas que entraram ali, viveram aqueles acontecimentos ou presenciaram de alguma forma. Né? Mas para o Maurice, por exemplo, a memória também pode ser individual. Né? E aí ele vai dizer que a memória individual ela é como se fosse uma intuição sensível, né? Algo mais íntimo, ou até mesmo a questão do inconsciente, né? Em que na rememoração coletiva, na lembrança coletiva, possa haver algum aspecto de lembrança individual. Né? E aí a gente tem como se fosse uma disputa entre memórias, a memória coletiva, a memória individual. Então, ao mesmo tempo que a dona Nenê traz as suas memórias individuais, ela traz também a memória da comunidade, uma memória coletiva, segundo Maurício Halbach. E aí eu trouxe aqui, olha, uma citação, um trecho das narrativas da dona Nenê, onde ela diz: eu me lembro assim, que o meu tio lembra das cobras grandes que existia, né? Aí, quando foi uma vez, eles foram para o rio pescar com minha mãe. Papai já tinha morrido. A minha mãe e o meu tio foram para o rio. Aí eles viram, quando eles deram fé, aquela luz vinha assim do rio. Aí ela disse: mano, olha aquilo. Ele viu, minha mãe de Deus, acho que aquilo é uma cobra grande. Aí eu tava, e aí ela cai na gargalhada, né? É que eu era pequena e tava dormindo dentro da canoa. E aí, quando eu ouvi a dona Neném agora trazendo à tona essa narrativa, esse trecho, eu tenho vontade de rir junto com ela, né? Que eu lembro bem da alegria dela, da espontaneidade ao narrar, né? E aqui nós vamos percebendo o quê? Né? Nesse primeiro trecho aí, eu me lembro assim que meu pai... Aí ela dá uma pausa. A dona Nenê já tinha ali 87 anos quando eu a entrevistei. Né? Então, a memória dela, obviamente, ela vai ser uma memória fragmentada. Né? Então, ela já ia trazendo, no primeiro plano, a presença do pai dela. E aí, bem provável, né, há uma possibilidade de ela ter lembrado que o pai, naquele contexto da infância dela, e aí mistura-se aí o contexto, a linha da narrativa da dona Nenê tem um pouco de confusão por conta justamente dessa pausa, desse silêncio, e aí ela assume aí dar uma sequência na narrativa com a presença do seu tio. Né? Eu creio que é o Levi-Strauss, né, que fala sobre o esquecimento também. Ele diz que o esquecimento ele vem para quebrar com a continuidade na ordem mental. Né? E aí, mas essa quebra, como se fosse o silêncio, essa pausa, não significa que ela vai travar. Rapidamente, ela fica responsável ali pela criação de uma outra ordem da narrativa. Tanto que ela inseriu aí
o seu tio nesse contexto da narrativa. E aí eu fico imaginando, né, eu já cheguei a levar esse trecho para uma aula minha, para uma aula em cursinhos pré-vestibulares, e aí pensou-se, discutiu-se, né, como assim era uma cobra, e aí eles enxergaram uma luz. No decorrer da descrição, da narrativa, a dona Neném dizia, acreditava, né, como ela narrou, que essa luz eram os olhos da cobra, mas muito incandescentes, né? E complemento um trecho da narrativa que está na íntegra na minha pesquisa. Ela disse que a cobra desviou-se do caminho deles, né? Isso aí na memória da dona Nenê, a cobra desviou-se do caminho deles e que fez um grande caminho na lateral do rio, que ela inclusive diz, localizou ali no momento, que era uma determinada estrada, um caminho que havia sido aberto, que dava direto em uma fazenda. Né? E aí nós vamos para o sobrenatural. É óbvio que existe no imaginário dos povos da Amazônia brasileira a lenda, né, o mito da cobra grande. E aí nós percebemos que há essa recorrência de uma memória social, talvez, né, a narrativa que me contaram, e aí ela uniu-se com a experiência vivida. Então percebe-se há uma possibilidade de uma experiência vivida e de uma experiência imaginada, né? Ou seja, o sobrenatural, essa cobra grande, gigante, com olhos incandescentes, né, chega a ser utilizada na narrativa da dona Neném, talvez para explicar a própria existência, a sua própria existência, a existência das dinâmicas da comunidade. Né? E aí nós sabemos que quando se está no rio, na floresta, tem muito mistério a ser desvendado ou não, né? Talvez nem seja interessante desvendar esses mistérios. É melhor que fique aí no nosso imaginário e na nossa memória, até porque as memórias da dona Neném estão sendo apresentadas aqui, e se nós acreditamos nela, elas passam a ser nossas também. Né? Ou seja, a dona Neném, ela teve ali o que o Walter Benjamin diz de senso prático na hora de narrar. Né? Ela acabou desencadeando, iniciou a narrativa, mas houve uma pausa, um silêncio e deu continuidade. Bastante prática no momento de narrar. Pode passar, por favor? Oi, pode passar, professora, por gentileza? Eu acho que está lento aqui, isso é isso aí mesmo. Está demorando a chegar a passagem do slide aqui para mim. Então, essa outra categoria, identidade, né, trago aqui uma citação do Stuart Hall. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. Então, o conceito de identidade por Stuart Hall está bastante ligado à ideia de pertencimento de um sujeito social, de um sujeito cultural, né? Então, esse conceito ele foi bastante escolhido para que pudesse dialogar com as narrativas da dona Nenê, né? E aí nós podemos ler, observar agora aqui um trecho da narrativa. As minhas tias, os meus tios, moravam lá do outro lado do rio, onde tinha outra igreja. Eles vieram fugidos. Agora nós procurava saber de onde eles tinham vindo fugido, mas eles não comunicavam a gente. Só sei que veio fugido. O meu tio, aí 3 tias também, vieram tudo de lá. Henriquita, Fabiana e Fortunata. Era esses que moravam do outro lado. Os mais antigos lembram. E aí já temos uma falha na memória, né? Eles falavam que eles eram índios urubus, que muitos morreram por dentro do mato.
eles contavam. E aí nós vamos relacionar aqui o que disse a dona Neném com a citação do Stuart Hall. O Stuart Hall diz que a identidade ela não é plenamente unificada, completa, segura e coerente, que ela vai ser uma fantasia se considerar dessa forma, né? Unificada, completa, segura, coerente. E aí nós observamos isso claramente com o depoimento da dona Neném, né? Quando ela diz que os seus antepassados, que caracteriza-se ali os primeiros moradores da comunidade, eles vieram fugidos, que eram índios urubus. E aí a gente fica, né? O título da comunidade, o nome da comunidade é Comunidade Remanescente de Quilombo. Mas, nas narrativas, né, nós construímos aí a história da comunidade por meio das narrativas da dona Neném, temos a informação de que esses antepassados eram índios urubus. Então, se tratando de Amazônia, é algo que é muito possível, principalmente no Pará, por exemplo, né? Então, nós vamos ter aí já uma confusão identitária, né? Já começa a haver esse conflito nessa questão de identidade, que para o Stuart Hall é algo bastante comum, algo normal, inclusive. Né? Então, quando ela cita os índios urubus, né, que vieram fugidos, que muitos morreram por dentro do mato, e aí eu fui buscar as informações acerca que pode estar relacionado aos índios urubus, né, e aí tem essa informação de que os caapós, também chamados de urubus, né, é um povo indígena que vive no estado do Maranhão, certo? E que migraram ali pelos anos de 1870 para o Pará, pelo rio Gurupi. Né? Então, por conta aí dessa referência aos indígenas, vamos lá, século XIX, nós sabemos que por todo o Brasil, muitos negros escravizados, inclusive indígenas, né, saíam das suas localidades, dos seus territórios, para conseguir sobreviver em alguma margem de rio, o que era muito comum. Então, a partir dessa informação da dona Neném, começamos a refletir aí sobre uma possibilidade de que a família da dona Neném, ou dos primeiros habitantes da comunidade Nossa Senhora do Livramento, sejam de origem afro-indígena, que é um termo já estudado aí por alguns pesquisadores, né? Mas algo que não é seguro, é uma possibilidade não tão segura, não tão coerente, e que, inclusive, ficou para estudos posteriores. Ainda não tivemos esses estudos, mas é aí uma possibilidade de continuação. Pode passar, professora, por gentileza? Mais uma citação, mais uma narrativa, um trecho de narrativa da dona Neném, para darmos continuidade aí a essas percepções acerca da identidade dela e da comunidade. De 3 a 4 anos para cá, apareceu a senhora de Belém. Aí ela veio informando a Tereza é a filha da dona Neném, né? Aquela lá da imagem que estava raspando mandioca. E aí ela veio informando a Tereza. Aí ela disse, olha, dona Tereza, eu quero que vocês reúnem o pessoal daqui e vão em Belém. Foi descoberto que vocês são quilombolas. Tereza sabe o nome dela, o nome da mulher, né? E quando se fala de memória, automaticamente nós iremos falar de esquecimento, né? Estão ligados, interligados. Então, veja bem, ao mesmo tempo que anteriormente ela traz a informação de que os seus antepassados eles eram indígenas, né? Ou seja, tem a consciência dessa descendência, provavelmente tem essa consciência, mas posteriormente chega a senhora lá de Belém, foi como ela descreveu, e informa, vocês são quilombolas. E aí a gente parte para aquela ideia da identidade imposta, né? A ideia de pertencimento, ela cai por terra aqui, né? Por quê? Porque vem alguém de fora e determina, e de certa forma, vou colocar entre aspas, impõe essa identidade. Então, eu trago ainda uma observação de que no momento que a dona Neném traz essa informação para mim, ela complementa, foi a maior felicidade da vida dela,
aquela mulher ir lá de Belém para a comunidade do Livramento, dizer que ela era quilombola. Porque, após a informação, vocês são quilombolas, vem dizendo, vocês agora vão ter direito à terra, vão ter direito ao espaço de vocês, porque algo que a dona Nenê narrou, inclusive, é que eles se sentiam até então muito ameaçados, com medo de que tirassem eles da terra, né? Os fazendeiros ali, que tinham terras nas proximidades, chegavam a ameaçar, segundo ela, a tirarem eles de lá. Então, eles viviam amedrontados, com medo de perder o seu espaço, as suas moradias, o seu rio, a sua terra naquele espaço. Então, dizer que ela era quilombola, dizer que o pessoal da comunidade, que eles são quilombolas, e falar dos benefícios que eles poderiam adquirir, que eles poderiam ter, os direitos que eles passariam a ter, foi algo de extrema felicidade para ela e para todos os outros. Né? Então, eu não sei nem o que significa quilombola, como de fato ela disse que não sabia. Né? Mas aquilo era algo bom. Eu só sei, com palavras dela, eu só sei que é algo bom. Né? Porque vai me dar o direito de dormir despreocupada, sem ter o medo de me tirarem daqui, de tirarem os meus filhos, os meus netos. Né? Então, assume-se essa identidade por conveniência. Né? E aí o Sturgeon diz que a identidade ela é política, né? Ela se dá numa relação social que envolve hierarquia, que envolve poder, que envolve inclusão e exclusão. Então, com facilidade, assumimos essa identidade quilombola. Né? Então, eu trouxe esses recortes para vocês, recortes da minha pesquisa, justamente para nós irmos percebendo como que vai desenhando, se desenvolvendo aí a construção da identidade ou das identidades da dona Nenê e, a partir lá do conceito do Benjamin, de toda a comunidade, do Halbach, uma identidade coletiva. Né? Então, eu quero chamar a atenção também, vocês podem perceber nos trechos das narrativas anteriores e dessa também, que eu não estou trazendo a narrativa entre aspas, eu não estou trazendo como citação, né? Porque optou-se por não legendar nem as imagens que eu mostrei anteriormente, né? São imagens autorais, são fotografias que eu mesma fiz, por acreditar que a imagem ela é um texto que dialoga com as falas da narradora. Né? Então, é um texto autoral, é um texto imagético, autoral, e que dialoga diretamente com o que disse a dona Nenê, com a narradora. Né? E também observamos que as narrativas elas foram incluídas dentro do texto, né, em fonte diferente. Observamos aí que eu não tenho a fonte Arial, por exemplo, é uma fonte que bem se assemelha à letra cursiva, né, e não entra como citação. Para essa opção, né, de utilizar, de transcrever as narrativas dessa forma, eu fui orientada pelo professor Daniel, que está aqui, inclusive, na sala conosco. A minha pesquisa, ela também tem como fruto um recorte sobre o processo de urbanização da Nuras. Então, já fiz essa adaptação de inclusão desse texto, sem fazer uma distinção, né, sem colocar como citação. A dona Nenê me ajudou a escrever esse texto. Né? O que foi que eu fiz? Eu transcrevi as narrativas dela para o meu trabalho. Então, ela escreveu juntamente comigo esse texto. E aí eu aproveito para indicar também o texto do professor José Guilherme, creio que é o do oral ao escrito, né, onde ele faz uma orientação bem interessante também de como fazer essa transcrição das narrativas orais, num processo, numa possibilidade de inclusão dos saberes tradicionais, inclusão das narrativas orais no texto científico, no texto acadêmico. Então, esses dois recortes aí de memória e identidade, como eu tenho apresentado para vocês, e vou apresentar agora, pode passar o slide, professora, por gentileza, vou apresentar as considerações finais da pesquisa.
Por meio deste estudo, percebeu-se que Dona Osmarina, ou simplesmente a Dona Nenê, narrava as suas memórias de vida baseada em lembranças e em alguns momentos da entrevista nota-se também certo silêncio. Assim sendo, é bastante comum o esquecimento por parte de quem rememora algo, pois este caminha ao lado da memória, ou seja, não existe um sem o outro. Se tem memória, tem silêncio, tem esquecimento, né? Compreender a história da comunidade, como a ancestralidade, a possível ancestralidade negra, indígena, afro-indígena, da referida comunidade, haja vista que a narradora relatou que o local, a comunidade, havia sido refúgio, também em outros momentos relatou que havia sido refúgio de escravos. Eu não trouxe essa discussão sobre afro-indigenismo para dentro da pesquisa, até porque não estava dentro dos objetivos, né? Foi algo que surgiu e que ficou para as pesquisas posteriores. Mais uma consideração, é importante destacar ainda que tanto a memória quanto as narrativas orais são de grande importância para comunidades tradicionais, haja vista que, em geral, possuem intensa tradição oral e que procuram encontrar na reinvenção de suas identidades uma chance de recriação da sua própria historiografia. A memória, então, símbolo das lembranças, das práticas culturais, né, que dá espaço tanto para uma memória tradicional, quanto para as histórias, para as narrativas, né, e que são, possivelmente, passadas, repassadas aos posteriores, e significadas e ressignificadas dentro da comunidade. É isso, gente. Temos aqui, professora, pode passar isso, as referências utilizadas na pesquisa. E, por fim não, porque vamos ter a oportunidade agora de dialogar, perguntas, complementações, e é isso, gente. Obrigada. Estavam me ouvindo bem? Sim, Carolina. Caroline, desculpa. Carol. Carol. Então, parabéns não, eu iria dizer brilhante apresentação, mas eu prefiro dizer que pela força da apresentação, né? Pelo envolvimento, por toda uma compreensão teórica, metodológica, mas também por uma compreensão humana, né, de amor, de envolvimento com as pessoas que são os sujeitos, né, com os quais a gente dialoga nesse fazer pesquisa de campo, né, essa relação do sujeito-sujeito, da simetria, né, de escrever junto, né, de produzir um texto a partir das lentes que se encontram, né, essas lentes desses sujeitos, o pesquisador e o sujeito, que são dois sujeitos no processo. Parabéns pela apresentação, com certeza foi gratificante ouvi-la para refletir também sobre as nossas pesquisas. Eu abro a palavra à professora Edilza, à professora Cristiane, que no início eu não passei a palavra para que elas possam fazer alguma observação, e em seguida a gente abre para o debate, para as contribuições. E, professor Daniel, também sinta-se à vontade para fazer alguma observação, afinal de contas, né, esse trabalho são de várias mãos, né? Certamente as suas, né, o seu olhar, sua sensibilidade está presente também no trabalho. E agradeço a presença de todos. Como eu estava apresentando os slides, eu não vi que tinham entrado novas pessoas, e fico feliz com a presença de cada um aqui nesse momento que a gente aprende mais um pouco. Cris, Edilza. Oi, Carol, parabéns, viu, pelo trabalho, que pesquisa linda.
Eu Oi, queria professor. fazer uma pergunta para você. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na tua pesquisa de campo? Então, o meu maior desafio foi, após no momento do falecimento da dona Nenê, não ter mais a fonte das narrativas. Então, a pesquisa iria continuar, né, tanto que eu quase me emocionei por vários motivos, né, já estava bem próxima da dona Nenê, e eu não pretendia, nem eu, nem toda a família, toda a comunidade, não pretendíamos ficar sem a dona Nenê. Então, no primeiro plano, esse foi o principal desafio. De certa forma, eu parei ali. Eu já não tinha tempo para incluir outros narradores, eu também nem tinha intenção. Desde o princípio, eu já tinha pensado na dona Nenê como meio de registrar as memórias da comunidade, as memórias dela. Então, o principal desafio foi ficar sem esse sujeito maravilhoso que era a dona Nenê. Legal, Carol. Obrigada, viu? Parabéns. É isso mesmo. Oi, Carol. Oi, Muito, professor. muito interessante o teu trabalho. Eu gostei muito dessa forma como você chegou até a comunidade, como você articulou na tua apresentação, no teu texto, na tua exposição, como você estabeleceu o diálogo entre o vivido por você enquanto pesquisadora e os autores utilizados. Eu acho isso fantástico, porque você consegue dar vida, né, dar significado, você consegue linkar tudo isso, estabelecendo uma harmonia e um respeito muito grande pelas duas formas de saberes que estão entrecruzadas aí, que é o saber da experiência, que é a história de vida que ela traz, né, da dona Neném, com os teóricos que você acertadamente encontrou. E eu queria parabenizar também o teu orientador, né, porque é claro que esse trabalho é feito a várias mãos, especialmente orientador e orientada, e um trabalho muito interessante. Eu sou, assim, apaixonada por trabalhos em comunidades e com comunitários e comunitárias, pela singeleza, pela pureza, pelo acolhimento, né, pela afetividade, pela relação de proximidade que a gente cria e que a gente sabe que é muito sincera, que é muito honesta. Então, eu entendo perfeitamente a tua emoção, mas eu quero parabenizar mesmo. Eu ia te perguntar o que a Cris já perguntou anteriormente, que desafios, né, que dificuldades você enfrentou na feitura do trabalho. E aí, uma pergunta o que você está pensando para o seu doutorado? É continuar com a metodologia de narrativas? O que você está pensando? Professora, eu só penso no mestrado futuro. Eu estou estudando aí através do NEICAM, né, sou bastante estimulada no NEICAM, com os livros indicados, com o momento de texto em contexto, no Collins. Então, na verdade, eu sou especialista e estou aí com os esboços, os pré-projetos, para submeter aos processos que estou aguardando. Então, a minha intenção é, sim, continuar nessa perspectiva, por meio dessa metodologia e agregando outras metodologias. Eu tenho a construção de um pré-projeto, já pensando numa comunidade ou em qualquer comunidade que possa se adequar aos meus interesses de pesquisa, as possibilidades de campo aqui em Manaus, aqui no Amazonas. Então, a intenção é continuar com as narrativas orais, que é algo que eu gosto bastante, né? A minha intenção é continuar com comunidades tradicionais. As pessoas costumam dizer, mas tu quer pesquisar em comunidade quilombola? Eu quero pesquisar em comunidades tradicionais, comunidades que vivem no rio, que vivem na floresta, que vivem da terra, essa tríade maravilhosa. Eu tenho lido um trabalho de um amigo que ele fala muito da tríade, né? Terra, água, floresta. Então, é algo que é bastante mágico para mim e que me interessa bastante. Então, o meu objetivo é seguir com esse trabalho em comunidades tradicionais, agora aqui no Amazonas, já que eu não estou no Pará. Memória, identidade, estudos culturais, interculturalidade
saberes tradicionais, inclusão de saberes, tudo isso me enche os olhos. E é sobre tudo isso que eu tenho estudado e lido. Interessante. A minha internet caiu na hora da apresentação e eu jurava que você já tinha mestrado, porque você fala e tem uma propriedade, brilha nos olhos de mestre, né? Então, te logo, estou aqui conhecida. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Parabéns, muito boa a temática. Legal, segue em frente. Obrigada, professora. Obrigada. Professor Daniel. Vamos lá, gente. É o seguinte, é um prazer ver a Carol explanando sobre o trabalho dela. Agora é o seguinte, vamos dividir, que ela não dividiu lá a coisa. O trabalho dela surge com outro orientador, né, que é o da graduação. O nosso trabalho foi quando ela sugeriu se poderia ou não a gente fazer um artigo junto, né? E aí é que começa essa questão de pensar e trazer para o texto da revista Iluminuras, que deve sair agora no final do mês, algumas coisas que ela poderia, na conversa, né, acrescentar as questões metodológicas que no trabalho inicial dela não teve, né? Até porque ela é da área de letras, né? Mas aí eu sou antropólogo e trabalho com antropologia visual e antropologia cultural, e dentro de um programa que antes eu pertencia, que era o de Bragança, Linguagens e Saberes na Amazônia, a gente tinha muito essa preocupação de qual seria a linguagem mediadora, porque inicialmente esse programa era de letras e literatura, né, linguística e literatura. E aí a gente ficou caçando o que poderia ser o mediador para ser um programa interdisciplinar. E aí a gente achou a questão da narratologia, e a partir da narratologia, a questão da hermenêutica. Então, que é uma coisa muito, como é que se diz, recorrente na antropologia, principalmente a partir do Goethe, né, que o Goethe vem das letras e traz essa questão da hermenêutica para fazer a questão das interpretações dentro da pesquisa densa, do saber. E aí ficou fácil, né? Eu digo que o mérito, assim, é mais dela, né? Eu só fiz aquelas aparadas como é que se diz, das arestas, mas ficou porque ela detém um conhecimento muito bom na questão da narratologia e narrativas orais, e a questão foi mais ver o que ela tinha enquanto texto imagético, que é a minha praia, né? Eu sou da antropologia visual, e o que a gente poderia, a partir daí, aprofundar dentro de um texto, né? Inclusive, quando sair, é bom que você mostre para a comunidade acadêmica em geral, né, como é que nós trabalhamos essa questão, né? Porque ficou muito bacana o trabalho da dona Nenê, né? Partir como agente social de pesquisa, e mais essa como é que se diz, essa parceria entre as letras e a antropologia. Mas eu só tenho como é que se diz, parabenizar, porque acredito que realmente o seu trabalho é fantástico, e sua apresentação, como a professora diz, já está em nível de quase doutorado. Tem um longo caminho aí. Então, assim, parabenizo, realmente o seu trabalho está muito bom, né? É lógico que tem que ter um aprofundamento maior dentro, já que você pretende ingressar no mestrado, mas aí isso vai ter muito tempo, daí são 2 anos, mais 4 de doutorado, e aí dá para ter uma densidade maior dentro do trabalho, que pode ser uma experiência muito boa para outros campos de pesquisa também. Então, parabéns, Carolina. Obrigada. E é isso aí. Avante. Também. Avante. Obrigada, professor Daniel. Gente, fiquem à vontade para perguntar. Estou vendo que ainda estamos com 16 pessoas aqui, ainda há pouco tínhamos 19, mas fiquem à vontade para perguntar ou aprofundar alguma questão. Oi, Carol, Catiúcia. Oi, Catiúcia. Diga pelo trabalho, fiquei maravilhada. As categorias que tu trabalha, que tu aborda, eu me aproximo muito delas, me inspirou muito esse trabalho. Eu queria saber
Como tu chega à comunidade de Livramento? Por que essa comunidade, né? Que a gente vê como você se envolveu de fato com essa comunidade. Sim, sim. Eu pertenço à comunidade, à Vila São Luís, que é uma vila bem próxima a poucos quilômetros da comunidade remanescente Quilombola Livramento, né? E na minha infância, na escola, eu convivia com crianças da comunidade, né? E sempre foi muito perceptível o preconceito com as crianças, né? Havia ali um preconceito por ser crianças que estavam muito em contato com o peixe, com o rio, né? Então eu cresci percebendo ali aquele preconceito com quem era do Livramento, né? E a minha avó sempre contava algumas histórias, né? Então eu já vinha ali com as narrativas orais da minha avó, e quando eu adentro a faculdade, em algumas aulas com o professor José Guilherme, e o amor dele pelas narrativas orais, professor José Guilherme, creio que vocês conhecem, né? Eu comecei a despertar para esse campo, né? E aí, a primeira comunidade que me veio foi a comunidade do Livramento, né? Então, o meu primeiro contato com a comunidade não foi um contato para pesquisa. Eu era aquela menina que ia lá no Livramento tomar banho de rio, pular da ponte, né? Mas que não sabia muito sobre a comunidade, né? Que não sabia, é uma comunidade que foi refúgio de escravos, mas como assim? Então, desde a infância eu já não entendia, né? Então, ali na faculdade, eu comecei a pensar em desenvolver uma pesquisa, né? Até porque eu comecei a pesquisar na internet e as informações que se tinham eram informações muito voltadas para o questionário, para resposta de questionário, não tinha nada muito subjetivo sobre a comunidade, né, por parte dos moradores. Então, a escolha se deu justamente a partir da percepção da necessidade de preservar e de ir atrás da historiografia da comunidade, por já ter esse contato prévio. A princípio, eu até fiquei com receio, mas será que eu posso, né? Eu já conheço a comunidade, um pouco ali no início da graduação, sem muita noção da pesquisa, mas fui sendo orientada. O professor José Guilherme, ele não foi meu orientador, eu lembro que ele estava para o pós-doutorado, foi o professor José Vitor Neto, né, que já me pegou ali no final e me deu algumas orientações. Mas o interesse pela comunidade se deu justamente a partir desse primeiro contato que eu já vinha tendo desde a infância. Tá, Carol, obrigada. Só uma complementação. A minha pretensão era continuar na comunidade, né, na apresentação da pesquisa, eu falei sobre ali o interesse em continuar pesquisando na comunidade. Cheguei a pensar e perceber a possibilidade de alguns narradores, inclusive seria o irmão da dona Neném, o seu João Goulart, né, mas a vida me trouxe para o Amazonas, né, soprou um vento, vim navegando e cheguei no Amazonas e ficou um pouquinho de lado, mas inclusive tem alguns registros ainda, alguns dados mais recentes da comunidade. Que bom, espero parabéns, ter respondido. Obrigada. Com certeza. Deixa eu ver quem está aqui no chat. Acabei me desligando. Eu ainda fico nervosa com essas apresentações. Acho que Silvia quer falar. Posso falar? Com certeza. Eu gostaria de parabenizar a Caroline e todos os seus orientadores pelo trabalho, muito bonito o trabalho. E também falar um pouquinho assim para te consolar, que eu acho que a dona Nenê, ela foi uma pessoa brilhante que apareceu na tua vida e foi apenas um start, né? Para você começar a enxergar algumas coisas e aprofundar no mestrado e posteriormente no doutorado, aprofundar principalmente essas questões sobre identidade, sobre mito, trazer os aspectos afro para estar trabalhando também, porque a gente sabe que a gente teve os povos que vieram da África para servirem de escravos no Brasil, numa onda, né? E a gente também teve uma onda de, vamos dizer assim, 12 mil anos atrás, desses povos que saíram da África e começaram a caminhar, a migrar para todos os outros continentes, né? Então, quando a gente fala de povos indígenas e
africanos também, esses povos, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa entender ainda, né? E aí eu acho que para o mestrado você pode relacionar, está fazendo um melhor entendimento de como essas culturas, como esses povos, eles conseguem trazer características de identidade, trazer seus mitos dentro da agricultura, nas danças também, né, que a gente tem muito, acho que maculelê, acho que é uma dança indígena e também misturada com o africano, que é utilizada, né? Então, e também já tiveste muita experiência desde pequena, bem ao lado dessa comunidade quilombola, né, especialmente. Então, eu acho que para o mestrado, eu acho que você tem só que falar sobre o que a dona Nenê te fez enxergar e aprofundar. Parece simples. Não, parece simples. Não, mas o bom é que você conseguiu olhar, né? Você conseguiu perceber tudo isso. E aí, para o futuro, como tu disseste que queria gostaria de continuar trabalhando com comunidades tradicionais, então, comunidades tradicionais e esses povos quilombolas, eu acho que tem muita coisa que tu ainda vai descobrir aí, vai trazer para a gente, bem interessante. Só isso mesmo, assim espero. Te dar os parabéns e sucesso aí. Obrigada pelas dicas, professora, muito bom. Por nada. Então, gente, mais alguém? Cadê a Lana? Tá por aí ou ela já fugiu? Não, eu estou procurando a Lana, acho que saiu. Josi. Nos últimos retoques do ensaio que ela vai fazer agora, a gente tinha combinado para ela fazer uma apresentação da qualificação que ela vai apresentar no TPGIC, né? E aí a gente está marcado para 16 horas, ela deve estar se organizando aí. Deixa eu olhar aqui o chat. Oi, estão me ouvindo? É a Josi. Prazer te conhecer, Carol. É a primeira vez que estou falando e te vendo aqui por vídeo. E gostaria de parabenizar pelo seu trabalho com a comunidade do Livramento. Assim como você também, eu iniciei na graduação falando sobre comunidades tradicionais e sob orientação da professora Cris, que está aqui, e foi me conduzindo e que eu cheguei no mestrado e aqui estou tentando me aprofundar, estudando todo dia. E eu gostei muito, realmente, a maneira como você fala, a apropriação do que você está falando, do assunto, fica nítido. Então, a base da sua experiência com a comunidade, na sua infância, ela deixa bastante evidente essa sua segurança, né, ao falar sobre a comunidade, sobre o que acontece, sobre a cultura, sobre a Dona Nenê, os relatos, a narração. Eu tenho ouvido falar de vários trabalhos narrativos e que são empolgantes, com alunos, com pessoas da pedagogia também, que gostam bastante de falar da questão da narrativa oral, e gostei muito do seu trabalho. Aí gostaria de agradecer também aqui a presença de duas colegas, a Joyce, que é da UFMG, que está fazendo doutorado em estudos do lazer, que ela é de Parintins. Aí convidei ela para participar aqui com a gente. É um incentivo para você, e você é um incentivo para a Elisângela, que eu convidei também, e que está tentando entrar no mestrado. A Elisângela é formada em serviço social, mas assim como você tem bastante experiência na área, e são pessoas estudiosas, assim, que tem tudo para crescer e profissionalmente, em todos os sentidos da vida, tá bom? Gostei muito. Se a Joyce quiser falar alguma coisa da experiência dela, a Joyce está trabalhando sobre, eu acho que o projeto dela é sobre
é o boi de Parintins, de Parintins, né, como forma de lazer, e a gente tem discutido bastante sobre essa questão de lazer e turismo e lazer, e eu estou, até em grupos da UFMG, eu estou me inserindo lá, mas assim, a gente vai, né, um vai chamando o outro, eu acho que essa dinâmica que é legal, né, um vai chamando para um grupo que é interessante para o outro, e a gente vai crescendo, amadurecendo. Obrigada, é um prazer te conhecer. Obrigada, Josiane, um prazer também te ouvir, que bom que você gostou. Eu até havia comentado com a Lana, né, eu falei, Lana, eu sou especialista, as professoras tudo doutoras. Ela, Carol, mas não tem isso, vai lá, apresenta, né, então eu estou nessa caminhada desde a graduação, que eu finalizei início de 2016, e aí, por me inserir de imediato na docência, na educação básica, eu vivi ali alguns anos de intensa correria, né, para quem vive na instituição privada de educação, e eu acabei deixando de lado um pouco os estudos. Quando foi no final de 2018, eu corri atrás do professor José Guilherme, coordenador do Colins, da UFPA, eu falei, eu quero voltar para o grupo de estudo, eu quero estudar, eu quero respirar, eu quero ler os textos que vocês estão lendo, saber um pouco mais sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né? E aí, agora, início de 2020, vim para Manaus, falei, e agora? Eu tenho que entrar em algum grupo para eu continuar essa proposta de leitura, de estudo, né? Sempre com o objetivo de agregar, né? Eu preciso ler muito e estar no NEICAM, estar no Colins, porque eu estou aqui no NEICAM Colins, né? Estar no NEICAM, estar no Colins tem me possibilitado dar continuidade a esses estudos e que projeto de vida, mestrado 2021, possa sair. Né? Essa é a pretensão, esse é o objetivo. A Joyce também está... Joyce, né? Também está junto comigo aí, fico até acarinhada aqui por ter alguém que está na mesma condição que eu. Carol, esse espaço do NEICAM, ele é um espaço para a gente aprender, né? Então, a gente nunca, de forma alguma, estabelece essas hierarquias que nos divide, nos distancia. A ideia do grupo sempre foi e será que possamos nos aproximar, que possamos aprender juntos, trocar as experiências. Tivemos a oportunidade de nos encontrar numa reunião na nossa microsala, veio a pandemia, nos tirou do nosso lugar de todas as formas, né, da nossa vida, mas nós seguimos firmes em tentar essa aproximação e esse aprendizado que ele se dá tanto por esses encontros virtuais que estão acontecendo, mas também no próprio grupo de WhatsApp. Seu áudio está cortando, Lene. Eu não escutei, não sei se os colegas escutaram, mas ficou mudo o seu áudio. Estou ouvindo bem a professora Jocilene. Então, e assim, falando sobre o grupo do WhatsApp, eu sempre coloco que aquele lugar também é um lugar que é para a gente aprender. É um lugar diferente que a gente acha que não pode, mas no momento que estamos todos juntos, trocamos uma informação sobre o livro, apontamos uma questão importante daquele livro, divulgamos um evento, a gente está sempre com o intuito que ele é constante entre nós, independentemente, porque a gente está ali e, seja aluno do mestrado, da graduação, me passa uma informação, nós trocamos algum texto, e aquilo ali é um processo que o intuito é de fortalecimento. Todos os dias, né, as nossas ações, o que a gente está sempre ali é com esse intuito, que possamos crescer. E juntos, e eu assim, desejo muito que em breve você esteja conosco no mestrado, viu, professor Daniel? Acho que ela foi para cá. E
que a gente possa cada dia se fortalecer. Em breve, Josi no doutorado, as meninas da graduação em breve também no mestrado, a Joyce, que também em breve pode propor uma discussão de um texto ou de uma apresentação sobre a pesquisa aqui no NEICAM. Todos que estão participando, sintam-se à vontade. Nós passamos uma lista para que as pessoas possam apresentar algumas sugestões de debate, de encontro, inclusive de texto. A ideia do texto em contexto, no início, surgiu com a ideia de estudar os textos, né? Estudar as categorias de análise, e aí a gente foi reformulando em virtude da pandemia, trazendo algumas apresentações, né? Mas é isso, eu acredito que, da minha parte, eu fico muito feliz com essa tarde, com mais esse encontro, e passo a palavra para minhas colegas e para alguém mais do grupo que possa que deseje falar, e a gente ir caminhando para a nossa finalização do nosso encontro de hoje. A Joyce pediu a palavra, né? Joyce, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer a professora Jocilene pelo espaço, né, e a Josi pelo convite. E também agradecer a Caroline pela exposição, né? Se eu tivesse chegado um pouquinho mais atrasada aqui, também essa mesma percepção que a professora teve, que estava falando com uma mestranda, uma doutoranda, tanta desenvoltura na fala, né? Melhor, às vezes, que muitos doutorandos por aí, vamos dizer assim, uma segurança no assunto, né? E a gente vê aquele amor pela pesquisa, pelo teu trabalho, e que tu gosta realmente de fazer isso, né? E quero te parabenizar pelo trabalho. Eu fiquei encantada aqui com essa uma nova proposta para mim, né? Que ainda não tinha visto, de usar narrativa na pesquisa, né? No desenvolvimento da pesquisa. Eu achei bem interessante mesmo. Dizer para ti para não desistir, né? Continuar lutando. Eu sempre uso um livro que o professor Glaucio me deu quando eu terminei a graduação, que era Fernão Capelo Gaivota. Acho que é esse o nome. Que ensina a gente a não desistir dos nossos